Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso bondoso Deus. Já online, minha mãe, meu pai, John, Lorena, a esposa que eu estava aqui com o celular dela emprestado, daqui a pouco ela está entrando também. Quero dizer que é uma satisfação imensa estar aqui novamente com vocês, depois de um tempinho afastado. Aí, não falei? A esposa já está online. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que geralmente a gente não vê sendo pregado nas igrejas. Vamos falar de Caim e de Abel, né, sob uma perspectiva aí que me veio ao coração. Postei mais cedo o Amanhecer com Cristo, já dando um insight de como nós vamos falar hoje. De antemão, vocês estão me vendo? A minha esposa disse que não está me vendo. Então, a Lorena está me vendo. Saia e volte. Pronto. Nós vamos falar em dois momentos, certo? Esse primeiro momento nós vamos analisar um pouquinho a história. Gênesis capítulo 4, de 1 a 16. E na próxima semana, vamos analisar hoje também o coração de Abel, o coração de Caim. E na próxima semana nós vamos para as aplicações práticas, tá, desse assunto, que eu dei copiando inclusive o título de um livro que diz Por um coração de Abel em terras de Caim, certo? Mas vamos. Uma das colocações, inclusive, desse livro, que eu achei muito interessante, diz da seguinte forma: dois irmãos, um mesmo culto, duas ofertas, dois corações, duas intenções, duas reações, morte e vida. Assim se resume um pouco a história de Caim e de Abel, tá? Mas nós vamos dar prosseguimento. Eu peço que vocês peguem as suas Bíblias nesse momento, abram no livro de Gênesis, no capítulo 4, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, certo? Bem pertinho, escrito por Moisés. Vamos lá. Caim mata Abel. Eu estou lendo na versão NVI, certo? Seja bem-vinda, Tânia. Vamos lá. Adão teve relações com Eva. E nas versões mais tradicionais, diz que Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, o rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Bem-vinda, Tainá. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará.
Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Seja bem-vindo, Cleiton. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais esse momento aqui reunidos com nossos irmãos, ó Pai, para meditar um pouco sobre a Tua palavra, para nos dirigir, Senhor, com todo respeito, reverência que o Senhor merece, ó Pai. Ó Senhor, reconhecemos o Teu senhorio em nossas vidas. Pai, nesse momento, Senhor, nós nos afastamos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, ó Pai. Eu estou aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entrando em Tua presença para te pedir perdão sobre os nossos atos, para pedir perdão, meu Pai, por nossas falhas, ó Senhor, e pedir, Pai, que recaia sobre nós as bênçãos necessárias para que possamos nos fortalecer a cada dia e estarmos sempre, Pai, na imitação do vosso amado Filho. Peço, Senhor, iluminação necessária, sabedoria necessária, coração aberto, Pai, e a mente também aberta para aceitar, meu Deus, a semente da Tua palavra, que possa, Senhor, encontrar terreno fértil. Este é o meu desejo, Pai, que peço, em nome de Jesus, por todos os irmãos que também estão aqui presentes, assistindo ou que vão assistir essa live posteriormente, meu Deus. A Ti rendemos graças, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor e protetor, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu beber uma aguinha. Vamos lá. Eu quero falar o quanto é profundo, né, a mensagem de pensar por um coração de Abel em terra de Caim. Não é à toa o quanto essa mensagem ela se torna tão importante, tão necessária e tão corriqueira da gente hoje. Se analisarmos bem, e nós vamos descobrir isso juntos, por que o Senhor Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Por que Deus não... a palavra ela é muito clara. Ele não aceita nem a pessoa e nem a ação. Isso tem um porquê. Nós vamos descobrir também. Tá certo? Vamos lá. Estou olhando aqui minha cópia. Então, meus irmãos, nós sabemos que Caim e Abel são filhos, né, de Adão e Eva, nossos pais. Logo, sabemos também que eles foram expulsos do jardim do Éden devido a uma desobediência, não é isso? E saindo do jardim do Éden, eles habitavam, lógico, ao redor do jardim, né, no Éden, porém não no jardim. E assim como foi dado a eles a incumbência de povoar, de frutificar, de multiplicar, assim começou, né? E Eva, ela se regozija bastante, o tanto que ela diz, ó, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. E o reverendo Nicodemos, inclusive, ele relata que pode-se pensar até que na cabeça de Eva passou, né, que este poderia ser, inclusive, o varão que iria pisar a cabeça da serpente. Afinal de contas, antes de ser expulso, ele coloca, né, a inimizade entre o descendente da mulher, a descendência da mulher e a serpente, e disse que este pisaria, né, Sara, seja bem-vinda também, pisaria a cabeça da serpente. Então, sobre Eva, naquele momento, repousa, tá, toda essa expectativa. Ele logo tem, em seguida, também, né, de Caim, tem Abel. E a eles foram passados todos os ensinamentos.
Eu tenho filhos, muitos dos que estão aqui têm filhos, e a gente passa para os nossos filhos tudo aquilo que a gente aprendeu, e olha que eles aprenderam diretamente da fonte, eles aprenderam diretamente do Criador como deveriam se comportar, inclusive na parte do como trabalhar, como iriam trabalhar. A Adão, inicialmente, foi dado a ele o dever de pastorear, de cuidar do rebanho. Assim que ele sai do Éden, no momento da desobediência, se vocês forem procurar aí no versículo 22 e 23, ele diz assim, do capítulo 3, ele diz: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, nesse momento, a gente inclusive verifica, né, que Caim e Abel seguiram do como deveria ser, né? E aí o texto relata do capítulo 4 que Caim se tornou agricultor e Abel se tornou um pastor, né, de rebanhos. Agora a gente se pergunta, né, por que será que Deus ele gostou da oferta de Caim, de Abel, e não da de Caim, não é verdade? Mas aí a gente vem e também analisa. Observe, trazendo para o texto. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olhe como o texto, inclusive, ele é muito simplista, quando se refere a Caim. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha, você trouxe uma oferta. É igual você fala, toda oferta, na verdade, e aí nós vamos analisar que isso aí depende muito do coração. Toda oferta ela é válida, depende do coração, certo? Não importa se R$1 ou se R$100. Cada um dá aquilo que lhe convém, da forma que lhe provém e com a sua fé necessária. Não foi diferente com Caim e Abel. Mas o Deus, ele não erra, inclusive na própria leitura, ele diz: Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quando se refere a Abel, ele diz, por sua vez, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. Não foi qualquer oferta. Foi uma oferta pensada, uma oferta que ele tirou, sabia do que estava fazendo. Não era qualquer coisa. Nós devemos, inclusive, perceber, Adão e Eva continuavam a cultuar a Deus, naquele momento, como não é porque eles saíram, inclusive, do jardim, que ficaram chateadinhos, né? Hoje em dia, se um pastor, se um padre fala alguma coisa que, devido à palavra de Deus, ela ser da forma caceteira, como ela deve ser, aí desagrada um pouquinho o coração de um, desagrada um pouquinho o coração de outro, justamente porque a gente não quer ouvir a verdade, porque essa verdade vai machucar e vai exigir de você que você venha traçar novos caminhos, e por traçar novos caminhos, é uma força que você geralmente não estava acostumado a ter, né? Vai lhe trazer o desconforto. E aí sai da igreja, fica chateado. Nossos pais, Adão e Eva, eles sabiam que não poderia ser dessa forma. Nós conseguimos, inclusive, trazer isso para a nossa memória, quando Eva diz, quando ela tem Caim, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Ou seja, ela estava reconhecendo naquele momento que sem o auxílio do Senhor, de forma alguma ela teria aquele filho. Ou seja, eles foram expulsos do Éden, receberam o castigo que deveriam receber, mas continuavam temendo, glorificando a Deus em suas ações. E assim eles passaram a forma de cultuar, inclusive da mesma forma. É passado de pai para filho.
E aí nós adentramos também no outro assunto, quando diz que nós devemos instruir nossos filhos no caminho do Senhor, justamente para que eles não venham a se perder no meio do caminho. Mas aí a história de Caim e a história de Abel, ela é tão nossa, tão atual, porque nós conseguimos verificar em irmãos, em amigos, as diferenças de corações, as diferenças de pensamentos, as diferenças inclusive de criação. E aí o que acontece? Abel, nós já falamos de Caim, de uma forma simples. Abel, ele traz as primícias do seu rebanho. Ele traz o quê? As primeiras crias do seu rebanho. Quando a gente sabe muito bem que cada filho ele é único, mas o primeiro ele cria uma expectativa muito maior. E assim é. Eu crio aqui umas galinhas, e aí quando vai nascer, ou está ali nascendo, como no meu caso, criei devagarzinho ali, né? Peguei já de pintinho. Aí o que acontece? Todo o carinho, todo o cuidado. Depois que você pega a prática, você se torna tão corriqueiro que você faz até sem pensar. Caim, Abel, ele fez tudo como deveria ser feito. Ele tinha consciência que ele só administrava aquilo que era do Senhor. Então, para o Senhor, ele tinha que devolver aquilo que era de melhor. E assim ele fez. Ele ofertou em forma de holocausto as primícias do seu rebanho e queimou a gordura. Nós, inclusive, no próprio Antigo Testamento, na história dos patriarcas e dos reis também, nós conseguimos verificar como é que era feita a oferta. A carne, algumas eram separadas para os levitas, mas a gordura era queimada. Por que a gordura? A gordura, aquele animal está gordo. Por que está gordo? Está comendo bem, está sendo bem cuidado. E isso significa, naquele momento, aquela reserva. E outra para a gente é reserva de energia, inclusive. Não quero dizer que a gente tem que se manter gordo, como eu estou aqui, de barrigão. Não é isso. O que quer se relacionar aqui, o que está relacionado aqui referente à gordura é o cuidado que foi para criar. Então ele queima aquela gordura. E há, inclusive, relatos onde diz que isso sobe, essa fumaça sobe com um odor agradável a Deus. Justamente porque sabe que foi fruto das primícias, no caso, na história do povo de Deus, onde se tinha o holocausto por diversos tipos, né, de pedidos, de expiação de pecados. Assim Abel fez. E logo em seguida, bem-vindo Lailton, ele diz, olha, vamos lá. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por que isso? A nossa oferta a Deus, ela é consequência das nossas próprias ações, dos nossos próprios pensamentos. O Senhor, ele sonda os nossos corações. Em Jeremias capítulo 9, diz o seguinte, olha por qual motivo é tão importante, Deus se preocupa a falar isso. Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Caim, meu irmão, minha irmã, pode ter oferecido algo, mas seu coração estava longe de Deus, e Deus sabia disso. Deus tinha consciência disso. No capítulo 10 do próprio Jeremias 17 diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Deus não olha apenas o que damos, mas para a intenção e o coração por trás da oferta. Não é à toa essa palavrinha do capítulo 17:10, que ele prova os pensamentos. Deus, nós sabemos que ele sonda os nossos corações e nos conhece verdadeiramente. Sendo ele é Deus,
Quando eu me pergunto assim, mas por que ele fez isso? Por que ele provou Abel dessa forma? Ele sabia, eu veio isso no meu pensamento quando eu estava estudando, é que tipo assim, poxa, Caim, ele precisa ser provado para que ele tenha a oportunidade nesse momento, e inclusive de estar revendo os seus atos. Por que eu digo isso? Observe, o Senhor vai lá e diz para Caim, por que você está furioso? Por que você se transtornou? Se você fizer o bem, não será aceito? Olhe como ele está instruindo. Ele primeiro aponta o descontentamento de Caim, que foi notório. O semblante de Caim mudou. Logo quando ele percebeu, o semblante de Caim mudou. Aí eu vou também para a mensagem de Nicodemos, onde ele diz, e como é que Caim e Abel souberam o que foi agradável a um e não foi agradável ao outro? Ele traz à luz, inclusive, que provavelmente deve ter ocorrido o que aconteceu de outras cenas do próprio Antigo Testamento, onde o fogo, como é que era? O fogo vinha do céu e consumia a oferta. Assim pode ter acontecido. O fogo desceu do céu e consumiu a oferta de Caim, de Abel, mas não consumiu a de Caim. Nesse momento, automaticamente, o semblante de Caim, ele muda. Deus vai lá e aponta para ele, por que teu rosto está dessa forma? Por que você está furioso? Aí ele ensina. Se não fizer o bem, vamos lá, se você fizer o bem, não será aceito, automaticamente ele está dizendo para Caim, a sua oferta não foi feita da forma como deveria ter sido feita. Não quer dizer que Deus não ia aceitar aqui os vegetais, não é isso. Há muita gente que vira alguns comentários, porque não foi gordura, porque não foi carne. Não, não é isso, certo? A gente sabe muito bem disso. Não é à toa que todo o Antigo Testamento prepara a vinda de Jesus Cristo para o ápice que é justamente a morte, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor. Em diversos momentos Deus aponta que Deus não se agrada, apóstolo Paulo, não lembro agora a carta, mas diz diversas vezes, que Deus não se agrada dessas ofertas, porque a maior e principal oferta que nós devemos dar ao nosso Deus é o nosso coração, porque Ele está constantemente sondando. Ele sabe das nossas intenções, sabe aonde Ele deve nos ensinar. E Ele fez isso e tentou fazer isso com alertar a Caim. E diz, se você não fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Seja bem-vindo, siga em Cristo Jesus. Bem-vindo ou bem-vinda. Aí o que acontece? Olhe, ele alerta, o pecado está batendo na tua porta, Caim. Ele está aí, o seu rosto inclusive se transtornou mediante isso. Mas eu estou te ensinando. Você precisa fazer o bem. Isso é um alerta para todos nós. Não é um alerta só para Caim, não. Quando nós vamos à igreja, aos domingos, que seja, nós estamos indo de coração, nós estamos sentando no banco de bom grado, antes de nós sairmos, aí tem diversos, na verdade, diversos ensinamentos que diz, antes inclusive de você participar à mesa, ou que se você tem que pedir perdão ao seu irmão, se você não pediu perdão ao seu irmão, deixe sua oferta, volte, peça perdão e assim dê a sua oferta, porque Ele sabe que o seu coração naquele momento está trancado, está rancoroso. Olhe como o Senhor sonda os nossos corações.
E ele sondou o coração de Caim e sondou o coração de Abel. E sonda os nossos corações. Não é isso? Aí nós vamos para algumas características, né, dos corações. O coração de Abel é um coração de disposição, gratidão, fé. Abel sabia que ele estava administrando, como eu já disse, aquilo que não pertencia a ele, ele simplesmente estava administrando. Então, um coração respeitoso, atencioso, servo, por que não dizer escravo? Muita gente não gosta dessa palavra, mas até eu vou utilizar aqui agora uma fala de Maria, onde ela diz: eis aqui, aí vem algumas versões e versões, eis aqui a escrava do Senhor. Ou no cântico, que eu não lembro agora todo, ela da mesma forma ela repete dizendo que a quem estava ali era a escrava, era a serva, e que Deus fizesse nela a vontade dele, e assim como fez diversas vezes, quando tentavam chegar até ela, ela diz: eu não, Jesus, vá até ele, eu não, ele. Porque ela sabe que e nesse momento a gente pode inclusive perceber isso. Abel reconhecia o verdadeiro poderio do Senhor, realeza, majestade, que ele era o Criador. E aí você pode até estar se perguntando agora, mas Caim e Abel não receberam os mesmos ensinamentos, não seguiram das mesmas fontes? E outra, que nós devemos aqui inclusive pensar, não foi porque Deus expulsou Adão e Eva que Deus parou de falar com as suas criaturas, os seus filhos. Porque isso aqui está dizendo. Olha lá, o Senhor disse a Caim. Então ele continuou a falar. Caim certamente já tinha ouvido outros ensinamentos do próprio Deus. E eu torno aqui ainda a dizer que tanto Caim quanto Abel eram bem quistos. Muitas vezes a gente pensa assim, ó, quando a mãe ela vai lá e cuida demais de um filho e deixa o outro um pouco de lado, não, que a mãe cuida mais do de cá porque gosta mais do de cá. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é. É porque ela sabe que aquele ali merece de muito mais cuidado, que se ela não pegar pela mão, ela vai cair mais vezes do que caiu o outro. É simplesmente cuidado. E Deus estava tendo cuidado com Caim, porque sabia do coração dele, porque sondava. Meu irmão, minha irmã, Deus está cuidando da gente. Deus olha pela gente. Em momento nenhum ele larga a nossa mão, ele tira, ele vai largar de sondar os nossos corações por raivinha. Deus não tem isso. Por isso é que nós devemos ter cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que fazemos. Em uma dessas pregações que eu ouvi, ele dizia assim, um dos pregadores, e a Bíblia também traz isso: observe que nós pecamos pelos pensamentos, nós pecamos se nós olhamos com cobiça, quando nós olhamos, e a partir do momento que a gente olha, a gente cobiça, e a partir daquele momento a gente já pecou. Minha esposa, devido a um assunto que nós estávamos tendo um pouco antes de chegar em casa, chegar do trabalho, ela estava dizendo: olha, o homem de forma alguma pode estar sendo casado, principalmente, seja bem-vindo, Firmino, sendo casado principalmente, de forma alguma ele tem que estar
ou visitando o perfil direto de uma mulher, curtindo foto demais de uma mulher, amizade demais, por vários motivos. Um deles, o demônio, ele anda ao nosso derredor. E aí, você dá um grande vacilo de estar olhando direto um perfil de uma certa pessoa. O que vai acontecer? Ele vai estar sempre ali a respeito, armando situações, traçando laços. Você, inclusive, pode não estar fazendo nada, homem. Não pode estar fazendo nada demais. Está olhando. Né? Mas aí, sua esposa pega seu celular, que não deve ter senha, viu? Não deve ter senha. Ou se tiver senha, a sua esposa deve saber, e assim vice-versa. Aí ela vê que você está olhando constantemente. E aí surge a primeira rusga no coração. Nossa, por que será que meu esposo está olhando demais o perfil dessa mulher? Não é verdade? E aí a gente vê que a dúvida surgiu, inclusive, uma das dúvidas principais e primeiras surgiu no coração de Eva. Quando lá no jardim, a serpente vai lá e fala para ela, quando ela diz, não, mas Deus mandou não comer, que se eu comer eu vou morrer, ele certamente não morrerá. Aí ela deve ter pensado, será que eu não vou morrer? Olha a dúvida. A dúvida abre mão para seus pensamentos se espalharem em diversas situações que a sua mente vai buscar, inclusive para poder brigar com seu marido, brigar com a sua mulher. Por isso que nós devemos ter cuidado, aqui um alerta, a vida de Caim e a vida de Abel. Eu não vou entrar muito no assunto, que vai ser na quarta-feira, nós vamos falar, né, sobre aplicações práticas. Mas os nossos corações, ele deve ser altamente vigiados. Nossos pensamentos têm que ser altamente vigiados. Nós temos que ter consciência que nós somos pecadores. A diferença é que quando batizados, não vou falar batizados só no ato de você estar descendo as águas. Quando você tem em você Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e a partir de então deixando de ser criatura para ser filho de Deus, pertencente ao corpo de Cristo, a partir desse momento você começa a frear os seus pensamentos. Porque você tem uma regra de vida a seguir. E a regra de vida se espelha totalmente na vida de Jesus Cristo. Que aqui veio para mostrar que, sendo carne, Deus, olha, a Bíblia traz tudo isso. Jesus foi tentado. A diferença entre tentação e provação. Vamos fazer uma live sobre isso também. A diferença. Meus irmãos, Deus nos conhece, mas Deus nos conhece, mas nós mesmos não nos conhecemos. Não nos conhecemos mesmo. Nós não somos totalmente cientes do que nós somos capazes de fazer. Histórias tem demais aí, principalmente porque nós temos duas situações aqui, Nós podemos agir por impulso, por emoção e por razão. Porém, eu posso colocar aqui que na maioria das vezes, quando você não tem uma regra de vida, na maioria das vezes você age ou por impulso ou por emoção. E eu posso garantir a vocês que nesses dois aqui, a racionalidade, ela está lá embaixo. Porque é nesse momento que você vai puxar para si os seus mais primitivos instintos. Seja de resguardo da sua própria vida, seja de salvar uma outra vida, salvaguardar uma outra vida. Tenha certeza disso. Então, meu irmão, minha irmã,
o que eu hoje queria deixar para vocês, a mensagem é justamente isso. O Senhor sonda os nossos corações, nós devemos estar alerta. Nós conhecemos hoje aqui dois corações. O coração que agradou a Deus, o outro coração que não agradou a Deus. A oferta daquele onde o coração agrada a Deus, ela é aceita. Quer dizer, eu tenho até que ter cuidado, né? Do gesto que eu estou fazendo aqui na mão. Quando nós temos, sondando nossos corações, ele está totalmente voltado para Deus, a nossa oferta ela é aceita. Porém, quando nós, ao sondar os nossos corações, hoje eu posso falar inclusive de uma forma mais simplista, de quando Deus sonda o seu coração e não encontra nele Jesus Cristo, ele não vai aceitar a sua oferta. Assim foi com Caim, assim será comigo, assim será com você. Quer ver uma outra, antes de terminar eu vou falar, assim quantas vezes a gente oferta a Deus, e isso eu me incluo, aquilo que nos sobra e não o que nos falta. Percebem a diferença? Tipo, depois que eu fiz o que eu queria fazer, bem entendesse, me sobrou 5 minutos do meu dia antes de eu dormir. E eu fui lá e dei esses 5 minutos para Deus. Eu dei aquilo que me sobrou. Seja bem-vindo, Elísio Bordoni. Deus abençoe. Isso é o que nos sobrou. E aquilo que, não olhe agora, neste momento, inclusive, tem um trabalho sério para fazer ali da minha atividade laboral diária. Mas eu vou tirar do que falta ali. Está faltando um tempo precioso para dar um tempo a mais ali para se dedicar ao trabalho. Não, esse tempo a mais e mais precioso, eu vou dedicar àquele que é o Senhor de todas as coisas, inclusive do meu trabalho, da minha força laboral, da minha inteligência na qual eu vou ter que dispor ali para fazer bem feito. Isso é o que nos falta. Mas a maioria das vezes, nós estamos entregando a Deus aquilo que nos sobra. Aí a gente descarta. Não é verdade? Então, meu irmão, minha irmã, na quarta-feira, faço o convite aqui a todos vocês, estejam presentes. Nós vamos falar sobre as aplicações práticas desses ensinamentos. Vamos refletir mais uma vez sobre a vida de Caim e de Abel. Dar uma conclusão, né, a essa semana no qual estamos falando dos corações dos dois e ao qual nós nos incluímos. Eu peço que você, se fez sentido para você, né? Estamos adotando essa prática. Nós aqui do grupo Oração em Família não estamos buscando seguidores, não estamos buscando like. O que nosso objetivo é estar espalhando, no bom sentido, espalhando com terra nos solos férteis, é espalhar a palavra de Deus, certo? Então, se fez sentido para você, se esta palavra encontrou coração, terreno fértil no seu coração, não deixe ela só para você. Prossiga, passe essa palavra adiante, e aí sim, você curte, compartilha, para receber novas mensagens, novos alertas, né, dos nossos conteúdos, dos conteúdos de Deus. Aí sim, você sentindo no seu coração, você fazer isso. É até uma forma de você estar sempre recebendo as mensagens, tá certo? Então, aos que não nos conhecem, né, nós somos o grupo Oração em Família, nós nos reunimos todos os dias às 20 horas, nas nossas próprias casas para estar
orando, né? Pelas, se fugir a palavra agora, pelo assunto que nós separamos para essa semana, né? Nós nos reunindo todos os dias às 20 horas, lives. Nós temos as segundas, quartas e sextas, sendo segundas e quartas aqui no Instagram. Às sextas-feiras nós fazemos uma live exclusiva aos que participam do nosso grupo no WhatsApp, através do aplicativo Meets. Em Cristo somos um, com certeza. Aí o que é que acontece? Agora vocês vão ver na bio da gente, tá certo? Você que ainda não faz parte do nosso grupo de oração no WhatsApp, você pode ir no link da bio, vai estar lá algumas opçõezinhas. Uma é de entrar no nosso grupo, tá certo? E se você não percebeu ainda, não visitou, observe que lá tem um presente para você. Que presente é esse? Tem mais de 2.000, ou são 4.000, 6.000, nem lembro, estudos bíblicos que você pode fazer na sua própria casa, separado por assunto, tudo bonitinho. Então, acesse aí a nossa bio, o link que está na bio, clica, vai abrir as opções e veja lá os assuntos que nós temos e trazemos, e são bastante pertinentes. Nós não queremos aqui de forma alguma falar o que a gente quer, e sim do que Deus pede, tá certo? Então, Deus abençoe, guarde, livre vocês de todo mal, dê uma noite excelente, né? E, assim como todo mundo já sabe, em Cristo somos um, tá? Deus abençoe e até quarta-feira. Amanhã de manhã tem Amanhecer de Cristo novamente, com Cristo novamente. Um abraço, Deus abençoe.